Bem-vindo ao quarto e último vídeo da série 4 motivos que vão fazer a sua empresa quebrar. Nos primeiros vídeos a gente falou um pouco sobre gestão, administração, produto e agora o quarto e último pilar que com certeza farão a sua empresa quebrar caso você não os conserte antes que isso aconteça, é o pilar mais importante do meu ponto de vista, que é o pilar de vendas. Faz aqui na V4 Company, para quem já acompanha o nosso conteúdo, a gente gosta de ilustrar bastante o que a gente faz e também citar sempre boas fontes, né? A gente, além de viver tudo que a gente fala na prática, a gente está sempre buscando a melhor fonte de conhecimento. E agora eu vou começar citando um livro que eu gosto bastante, que ele traz uma visão de que as empresas elas passam por 4 estágios. Primeiro estágio é quando ela está indo de 0 a 1 milhão de faturamento. Depois, quando ela está indo de 1 a 10 milhões de faturamento, depois de 10 a 50 milhões, depois de 50 a 100 milhões em diante. Esse livro se chama, o livro que ilustra nessa maneira se chama Ready, Fire, In, que é um autor que foi um dos caras que deu origem a Empíricos no Brasil. E ele tem um livro muito interessante, tem esse título, eu não encontrei esse livro em português, eu acabei escutando ele no Audible da Amazon, e eu achei bem interessante essa divisão dos estágios que ele faz das empresas. Porque de fato, na minha vivência, a V4 está mais ou menos nesse estágio hoje, os problemas que ele fala que a empresa vive, eu realmente vivenciei nos estágios anteriores e estou vivenciando agora. Ele divide basicamente em 2 grandes problemas que as empresas têm nesses momentos. Nesse estágio aqui, ó, de 0 a 10, o maior foco e o maior problema que a empresa precisa focar em resolver é o problema que a gente vai falar hoje, que é o problema de vendas. Daqui em diante, de 10 milhões em diante, tu acaba tendo problemas mais relacionados à gestão, a produto, diversificação, de coisas do gênero. Já no estágio de 1 a 10, de 0 a 1, é onde a maioria das empresas estão. Como eu já falei para vocês, menos de 4% das empresas do mundo conseguem passar de 1 milhão de faturamento. Quem dirá de 10 milhões de faturamento? A gente já conseguiu passar desse estágio e foi basicamente fazendo muito do que o autor fala no livro que a gente fez aqui na V4, que é o que? Foco nas vendas. O que mais importa nesse momento do negócio é vender. Não adianta a gente ter o melhor produto, ter a melhor ideia, se a gente não tiver o feedback do consumidor, não tiver aceitação de mercado. O próprio conceito do livro Startup Enxuta, que fala sobre o MVP, né, o Minimal Product Viable, o mínimo produto viável, traz essa ideia. Se a gente não faz a cultura do MVP dentro da nossa organização, a gente acaba perdendo muito tempo criando produtos que ninguém se importa. Então é importantíssimo que a gente faça isso, que a gente primeiro veja se as pessoas se importam com o produto, ou seja, jogue no mercado e faça as pessoas comprarem, consumirem e aí nos darem o feedback. Com esse feedback a gente melhora. Até o próprio conceito do livro Ready, Fire, In vem daquela lógica que a gente fala de preparar, apontar e atirar, que ele inverte essa relação. Ele fala preparar, atirar e aí apontar. Qual é a lógica? Esse conceito é muito importante que o livro traz e eu vivenciei muito isso aqui na V4 e concordo demais. Que ele fala, se a gente prepara, aponta e só depois atira, a gente acaba perdendo muito estágio, a gente acaba perdendo muito tempo. Pensa numa guerra, se tu vai preparar, apontar e aí atirar, tu já morreu. E no mundo dos negócios não é muito diferente disso não, é bem por aí. Então a lógica é o quê? Até se você já teve a experiência de atirar com armas ou em paintball e coisas do gênero, eu, por exemplo, quando eu vou fazer esse tipo de prática, eu não consigo fechar esse olho aqui, ó, o meu olho esquerdo. E eu sou um cara que atiro com a mão direita. Então eu fico todo zoado, porque eu miro pra cá e olho pra cá. Então, se eu for tentar só mirar com o olho fechado, eu não consigo. O que eu desenvolvi para conseguir ser mais preciso quando eu tô num stand de tiro? Eu sempre atiro, vejo onde o tiro pegou e aí eu miro baseado naquela informação, naquele feedback de onde o tiro pegou. E isso eu consigo em 2, no máximo 3 tiros acertar o alvo. Então, rapidinho, papá. Por quê? Tu atira, vê o feedback de onde pegou o tiro, aí tu mira. Ready, Fire, In. Então essa é a lógica que ele diz pra gente aplicar, essa lógica que eu apliquei na V4, eu acho que essa lógica faz muito sentido no mundo dos negócios. Então primeiro a gente vende.
e com o feedback do consumidor a gente vai melhorando. Errar com o produto não é um problema. O problema não é corrigir rápido esse eventual problema. Fique em paz com isso. Então, boa parte da nossa conversa hoje vai ser sobre esse aspecto de venda, porque é isso que a gente tem que fazer para conseguir chegar nessa marca de passar de 10 milhões de faturamento. Uma vez que a gente passa de 10 milhões de faturamento e o nosso problema vai começar a ser gestão, a gente volta para os vídeos anteriores que a gente já falou sobre gestão, sobre produtos e coisas do gênero. Um outro indivíduo, uma outra referência que eu gosto muito na V4, ele fala sobre como a gente criar uma empresa que vale mais de 100 milhões, que é meu foco aqui hoje na minha gestão da V4, em 5 anos. Quem fala isso é o Bruno Nardon, lá criador da Canoe, que trouxe a RAP para o Brasil e é um dos nossos parceiros no Gestão 4.0. Então lá no Gestão 4.0, um pouquinho do conteúdo, o topinho do iceberg do que o Nardon fala é com essa missão de como a gente criar uma empresa que vale mais de 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares, por exemplo. É o meu foco hoje na gestão da V4. Por exemplo, se a gente consegue criar uma empresa que tem lá um EBITDA de mais de 13 milhões, de mais de 15 milhões, a gente já consegue fazer essa empresa valer mais de 100 milhões. Mas para a maioria das empresas conseguir valer isso, ela precisa faturar um pouco mais de 100 milhões de reais. E para se chegar nisso, para que a gente conseguir fazer esse volume de vendas, alguns princípios básicos a gente precisa corrigir, que a gente já falou um pouquinho nos vídeos anteriores, mas eu quero falar um pouquinho mais deles. O primeiro desse conceito é a gente entender o mercado que a gente está, que em outras palavras significa o problema que a gente resolve, e a relação entre isso e o nosso produto, o que em outras palavras a gente chama da solução. Qual é o fit? A gente chama de Product Market Fit. Qual é o fit que a gente tem entre o nosso produto e o nosso mercado? Uma vez que a gente tem um produto que ele de fato tem fit com o mercado, a gente tem um outro fit importante, que é encontrar o fit com o canal, ou em outras palavras, a distribuição. Eu preciso encontrar um produto, eu vou falar um pouco mais disso, que ele tem um fit perfeito com o canal que eu escolhi. E após isso, o meu modelo, ou em outras palavras, a minha forma de rentabilizar. Assim eu formo o produto perfeito no ponto de vista do Nardon, de vários outros especialistas, para fazer uma empresa de mais de 100 milhões de dólares. Então, Product Market Fit a gente já falou em outros aspectos, eu vou falar algumas outras coisas que evidenciam se a gente tem um produto com Product Market Fit. Por isso que é importantíssimo a gente testar rápido, porque às vezes a gente fica perdendo tempo querendo desenvolver o produto perfeito, quando a gente lança a gente vê que esse produto não resolve o problema do mercado, a solução que a gente pensou não é a solução para o problema que a gente vê no mercado. E a gente teve uma hipótese errada. Então esse teste rápido é importantíssimo para a gente ser mais eficiente. E um dos principais aspectos aqui no nosso conteúdo sobre vendas, nesse problema que a gente quer resolver, está muito atrelado ao canal. O canal que a gente vai utilizar. Um aspecto importante, quando o próprio Nardon fala, e a gente vivenciou isso na nossa experiência aqui ajudando mais de 400 empresas, é que 70% das vendas de um bom produto vem de um único canal. Então, quando for fazer os teus gráficos dos resultados por canal, tu vai ver que 70% das vendas vão vir de um único canal. E depois tu vai ter uma cauda ao longo de outros pequenos canais que também te trazem venda, que também são importantes no conjunto da obra. Mas 70% vem de um único canal. Normalmente, bons produtos, pensa num e-commerce. Normalmente e-commerce vive de mídia paga. Pensa no Facebook, ele vive de viral, ele vive das pessoas compartilhar. Dropbox, ele cresceu muito com Member Get Member, com compartilhamento entre os próprios usuários. Uber também utilizou muito. O Wikipedia ou TripAdvisor, ele vive do canal de mídia orgânica, de SEO. Se ele não tem outro canal, pensa, da onde vem o resultado do Wikipedia ou do TripAdvisor? Vem de 70% de orgânico. Qual é o canal que tem o melhor fit? Porque esse canal com o fit certo vai te trazer o crescimento exponencial que você está buscando. Aqui na V4, a gente cresce exponencialmente com mídia paga e inside sales. É o nosso canal que 70% das nossas vendas vem, eu vou falar um pouco dele. Mas um outro aspecto importante é para você entender se o seu modelo de monetização, seu modelo de rentabilização, ele está interessante, até mesmo para você concluir se você tem Product Market Fit, é um cálculo que a gente faz nesse universo de empresas de tecnologia, que é o CAC pelo LTV ser maior que 1. A gente já falou isso em outros vídeos dessa série, mas se o seu CAC, se o seu custo de aquisição, pelo seu lifetime, considerando a margem de contribuição nessa conta, né, no seu lifetime, na margem de contribuição, o resultado que fica para contribuir para honrar os seus custos fixos, dividido pelo seu CAC, não for maior do que 1,
você não tem um negócio que para de pé. Você precisa ter esse número maior que 1, quer dizer que você gera caixa. Do contrário, você não gera caixa e você não tem um modelo que tem Product Market Fit. Então essa fórmula para calcular isso é interessante. E até mesmo para encontrar o melhor canal. Então, ver qual é o canal que traz a maior relação. Um outro aspecto muito importante para a construção de uma empresa que vale mais 100 milhões de dólares, na visão do Nardon, e a gente vem vivenciando aqui na V4 a construção disso, é a gente tentar encontrar o que ele chama de loops de crescimento. Tem muito a ver com o aspecto que eu estava falando de encontrar o fit perfeito entre o seu canal e o seu produto, e o seu mercado, o seu modelo de rentabilização. A gente precisa encontrar esses loops que funcionam basicamente da seguinte maneira. Pensa num loop viral, onde você tem uma publicação, essa publicação vai gerar um acesso, esse acesso vai gerar um usuário na sua plataforma, por exemplo, esse usuário vai compartilhar, seja pelo Member Get Member ou compartilhando seu conteúdo, ou compartilhando sua própria plataforma. Esse compartilhamento gera uma nova publicação, que vai gerar novos acessos, que vai gerar novos usuários que vão compartilhar, vão gerar novas publicações, vão gerar novos acessos. Outro exemplo do mídia paga, bem simples de entender para quem trabalha com marketing digital. Você faz lá o mais básico, Google. Vamos dizer que você investe no Google R$100. Esses R$100 vão gerar X acessos. Esses X de acessos no software vão gerar X trial. X trial vão gerar X vendas. Parte dessa venda você reinveste em Google, que vai gerar novos acessos, vai gerar novos trials, vão gerar novas vendas, mais verba para Google, mais acessos, mais trial e assim sucessivamente. Obviamente que são exemplos simples, com poucas etapas. O seu loop pode ter muito mais fases. Tem loops mais complexos, onde tu tem, por exemplo, Google, que vai gerar um acesso, que aí vai gerar um carrinho, que aí vai gerar uma conversão de pedido, que vai gerar uma conversão de pedido faturado. Esse pedido faturado vai ter um trabalho de retenção desse público, essa retenção desse público vai gerar mais grana para mais mídia, outro vai gerar um lead, esse lead vai virar uma oportunidade, essa oportunidade vai virar uma venda, que vai ter trabalho de retenção. Ou seja, tu pode trabalhar com diferentes canais. Inclusive tem um livro que eu vou deixar aqui, que se chama Traction, ou Tração, que é dominar os principais canais, os principais loops de crescimento das startups e empresas de tecnologia utilizam. O importante é a gente encontrar quais são esses loops que se retroalimentam, que assim a gente consegue encontrar um motor de crescimento desse negócio. Um ponto interessante é você entender a diferença entre um canal que tem crescimento linear e um canal que tem esse crescimento exponencial. Um canal linear, muitas vezes, ele não vai ter um motor de retroalimentação. Por exemplo, PR, relações públicas. Por exemplo, minha assessoria de imprensa lá que eu pago mensalmente. Nada garante que se ela conseguir uma inserção na imprensa, vai garantir que no mês que vem ela vai conseguir outra. Então esse canal ele tem ou um teto muito baixo, ou ele é um canal linear, que ele vai crescendo muito devagarzinho. SEO muitas vezes é um canal linear, que ele vai crescendo muito devagarzinho aos poucos. Tu não pode botar mais grana e conseguir um link e amanhã tu vai conseguir outro. Não necessariamente. Por isso que a gente gosta tanto desse canal, o canal de mídia paga aqui na V4 Company. A gente se especializou muito nisso, porque é o canal que a gente tem maior controle do resultado, e a gente gosta muito de ter controle e previsibilidade. SEO ou PR, relações públicas ou eventos, são veículos e canais que a gente não tem esse controle. Eu não posso dizer, beleza, amanhã eu vou dobrar minha verba de mídia para trabalhar, para crescer ainda mais esse canal. Ele não é um canal exponencial. SEO ou PR são canais muito lineares, eles crescem muito devagar ou muitas vezes tem um teto muito baixo. Uma vez que a gente domina esses canais e a geração dessa demanda, um dos aspectos que eu gosto muito de fazer aqui na V4 é o que a gente utiliza muito para o crescimento da nossa empresa, e acredito que você vai conseguir aplicar na sua, seja um e-commerce, seja uma empresa B2B ou uma empresa B2C, é a criação de um time de Inside Sales. Se isso é novidade para você, pare agora e estude sobre isso. Um time de Inside Sales vai poupar muito as suas verbas de time de venda, caso você tenha um time de Field Sales, de Field Sales, que vende na rua, por exemplo, que custa muito caro, e você pode dar uma pivotada nesse modelo e trazer o time para dentro, sendo muito mais eficiente. Para você que nem tem time de vendas, que é o caso de muitas empresas, desde uma academia até um e-commerce ou uma empresa de tecnologia que não tem time de vendas ou não tem comissionamento, a gente tem desde, de empresas de estéticas, SaaS, e-commerces que a gente trabalha para implementar esses times de Inside Sales. Porque o nosso trabalho com marketing digital, de gerar demanda online, ele não funciona quando a gente não tem esse time junto, ou ele não funciona no seu máximo potencial. A gente tem alguns exemplos no Brasil, desde a Alphacom,
A IBC, por exemplo, são duas instituições de ensino que têm grandes times de venda e se diferenciaram muito de outras empresas do mesmo ramo por não ter esse time de vendas. O próprio Google e Facebook têm pelo menos um andar de vendedores, de pessoas que são account executive, que atendem seus clientes para garantir o máximo de retenção desses clientes, o máximo de recompra. Então, não ter um time de vendas, não comprar a ideia de um time de vendas é a morte certa do seu motor de crescimento. E os princípios básicos, a gente tem vários vídeos aqui no canal da V4 sobre inside sales, sobre times de vendas, mas o princípio básico que você precisa ter é entender a divisão do trabalho, a divisão do seu time de vendas em 3 pessoas. Por exemplo, começar pelo final, o closer. O closer é o típico vendedor, é o cara que vai fechar a venda, é o cara que vai pegar um cliente e vai negociar com ele. O problema é que o closer tem um custo de hora trabalhada muito caro. Normalmente é um cara mais técnico, com mais experiência. Ou seja, quando você começar a investir nos seus loops de crescimento em alta escala, você vai começar a gerar muita demanda, muitos contatos, por exemplo. Se todos os contatos virem para o teu closer e ele tiver que fazer esse filtro, ele vai se desmotivar e não vai performar no nível que ele precisa. Por esse motivo, tu não passa para o teu closer todos esses contatos. Tu cria uma etapa anterior, que é a etapa do qualificador. Esse qualificador vai pegar toda essa bacia de contatos e vai filtrar o que vale a pena passar para o closer, o que tem os pré-requisitos para comprar a tua solução. Por exemplo, existe uma técnica de qualificação que a gente utiliza aqui na V4, que chama BUNT, que a gente vê se o cliente tem budget, tem verba, se ele tem autoridade para tomar a decisão de compra, se ele tem a necessidade específica para comprar a nossa solução e se ele está no tempo, no time correto para comprar a solução. O mix desses 4 aspectos torna esse lead mais qualificado para eu empurrar ele para o closer. Agora, se ele tiver um baixo nível desses 4 fatores, eu nem qualifico ele, eu acabo descartando ele e não perco o tempo do meu closer. Junto com esse time de inside sales, tu ainda pode ter uma posição que é a posição da geração de demanda, para completar as 3 principais etapas de um time de inside sales. O que é essa geração de demanda? A gente falou sobre mídia paga, a gente falou sobre inbound, aquela demanda que vai cair na empresa e a gente vai trabalhar ela. Mas você também pode ter um time trabalhando outbound, por exemplo, com Hunter, que vai prospectar ativamente. O inbound, esse investimento em mídia paga, por exemplo, ele muitas vezes é uma pesca com rede, que tu traz muita sujeira e ela precisa ser qualificada, por exemplo, para um MQR, que é a sigla que a gente dá para a pessoa que qualifica os teus leads, né? Que vai qualificar para jogar lá para o teu account executivo trabalhar e fechar as vendas. Entretanto, o teu Hunter, ao contrário do inbound, que seria feito pela tua equipe de marketing, pela V4, por exemplo, o teu outbound, com o apoio, obviamente, da equipe de marketing, do teu vice-presidente de vendas, vai fazer uma pesca de arpão. Vai ir naquela base de clientes selecionados, naquele sweet spot, naquele tipo de cliente ideal que mais retém dentro da tua empresa. E aí ele vai fazer o tradicional Hunter, vai trabalhar para conseguir despertar a atenção desse lead. Uma vez que ele despertar a atenção desse contato, que já se sabe que é qualificado porque foi pensado anteriormente por um time de inteligência comercial, que vai trabalhar essa lista, esse Hunter já vai trazer um lead qualificado, não vai precisar passar, porque foi pensado anteriormente que esse cara já tinha os pré-requisitos. Ele só vai fazer algumas confirmações, obviamente, no processo dele de buscar esse contato. Uma vez que ele gera essa demanda, ele vai jogar direto para um outro account executivo, que vai trabalhar também para fechar essa demanda. Aqui na V4, nosso motor de crescimento, nosso time de vendas é composto por uma geração de demanda inbound, que é feito pelo nosso time de marketing, 2 Hunter, 1 MQR e 3 account executivos. E a gente tem, obviamente, um vice-presidente de vendas que faz parte de inteligência comercial. Esse é o nosso time, o nosso squad de vendas. Um squad na V4, esse time de 6 pessoas, porque o inbound é feito pela equipe de marketing, a gente tem um squad que consegue trazer a meta de R$150 mil de MRR, de Monthly Recurring Revenue. A gente consegue trazer R$150 mil de receita recorrente mensal, ou seja, assina R$150 de contratos que vão permanecer pelo menos 12 meses. Ou seja, num mês, essa equipe traz 1 milhão, 1,5 milhão de receita no lifetime. No mínimo de 100 a 150 mil essa equipe traz. A nossa meta para garantir o crescimento da V4 e fazer ela valer mais de 100 milhões de dólares é conseguir, nos próximos 5 anos, ter um squad de squad, ou seja, 6 times gerenciados por cada um coordenador, ou seja, eu vou ter 6 coordenadores que vão responder a um
VP de vendas, um vice-presidente de venda. Ou seja, o meu vice-presidente de venda vai ter o seu squad, que são 6 coordenadores, e cada coordenador terá o seu time com mais 6 pessoas abaixo. Com essa distribuição, a minha expectativa é conseguir trazer 1 milhão de MRR todos os meses para dentro da V4. Com esse resultado, a gente consegue fazer a empresa valer mais de 100 milhões de reais, talvez mais de 100 milhões de dólares. O que no meu ponto de vista, no que eu tenho vivenciado com os meus parceiros, com os meus clientes ou dentro da V4, que é determinante para a gente ter conseguido chegar até aqui, de estar conseguindo trazer 100 mil reais de MRR para dentro da V4, fora as outras fontes de faturamento da V4, que não é só assessoria é o principal, mas a gente também tem formação e franquias, que a gente também vende mais de 100 mil reais por mês, pelo menos, é a gente pensar business intelligence. A gente precisa trazer uma inteligência de dados para o nosso negócio. Esses são os aspectos que eu tenho usado aqui na V4, tenho indicado e ajudado os meus clientes a fazerem para construir um negócio que, obviamente, no mínimo fatura mais de 1 milhão de reais, mas que vai mirar em faturar mais de 100 milhões de reais e aí quem sabe fazer um exit, sair do negócio, vender o negócio por mais de 100 milhões de reais ou quem sabe até mais de 100 milhões de dólares. O caminho que a gente vê que as empresas que fizeram isso é exatamente esse. Eu me envolvo muito com esse tipo de negócio, com esse tipo de empresa, pesquisamos muito e aplicamos muito isso aqui na V4, ajudamos empresas que já estão nesse nível e também ajudamos empresas que até faturam menos de 1 milhão de reais, faturam 700, 800, até 600 mil reais a conseguir acelerar a sua máquina de vendas, a organizar a sua gestão, organizar o seu negócio para conseguir construir um negócio com uma visão de longo prazo. O mais importante para nós é que você tenha uma visão de longo prazo. E se você está afim de construir isso junto com a gente e garantir que a sua empresa não seja mais uma das diversas que quebram, se junte a nós. Deixe eu te ajudar, deixa eu ser teu sócio como um prestador de serviço aqui na V4 Company. Acesse v4company.com, o link está aqui na descrição, preenche lá os teus dados e vamos conversar um pouco. Deixa eu te mostrar um pouco mais desses controles, dessas planilhas. Esses dados, até agora aqui você pode ver que lá na TV da V4, eles estão lá, estão aparecendo. Aqui no nosso escritório, a gente todo dia chega e esses dados estão lá, estão compartilhados para a gente tomar as melhores decisões. Como que você controla o seu negócio? Você tem o dedo no pulso do seu negócio para você sentir como ele está agora? Você é data-driven, você é guiado por dados ou você está de braços cruzados esperando que o mundo te colabore e faça você vender mais? O mundo não vai te ajudar, você sabe disso, mas a gente sim pode te ajudar. Acesse agora v4company.com, te cadastra lá e vamos conversar para V4 ser um parceiro nesse motor de crescimento do seu negócio. Se você é profissional de comunicação e tem interesse em se juntar e trabalhar com a gente de alguma maneira, a gente tem a nossa franquia, a nossa formação e os links também estão na descrição. Te cadastra lá, nos chama no WhatsApp, nos chama no Instagram e vamos conversar que a gente quer fazer o máximo de empresas vender mais todos os dias. Eu sou Dene Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.